A Mônica traz uma notícia exclusiva, e eu peço atenção aqui ao nosso ouvinte, porque é um negócio bem sério e bem preocupante. Pode faltar diesel aqui no Brasil. Vocês imaginam o que é faltar diesel para um país que depende umbilicamente do transporte rodoviário? Tá? Se falta diesel, falta tudo. Bom dia, Mônica. Gali, bom dia a todos. Pois é, a Petrobras enviou um ofício ao governo do presidente Jair Bolsonaro para dizer que pode haver desabastecimento do diesel no Brasil. A informação já tinha sido passada ao governo, Megali, de maneira informal, em conversas, né, pela estatal, em apresentações, em seminários, mas a diretoria da empresa decidiu enviar um ofício diretamente ao governo com os dados, porque assim a equipe do presidente da República e o próprio presidente não vão poder alegar desconhecimento nem jogar a responsabilidade nas costas da companhia, caso a crise de fato se instale no país. Megali, eu conversei com pessoas da Petrobras, eu conversei com conselheiros da estatal, o que eles dizem? Que a escassez de combustível, ela tem servido como justificativa, né, para a empresa para defender a venda a preço de mercado, uma coisa que o presidente da República quer alterar. Segundo esses conselheiros, qualquer alteração nessa regra pode afetar a importação do produto e agravar uma situação que já é delicada. Por que está faltando diesel no Brasil? Porque o mundo está passando pela mais grave escassez do combustível em 14 anos, por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? O país de Putin tem sofrido diversas sanções, mas ele é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Portanto, ele deixou de abastecer o mundo e os estoques internacionais estão hoje em níveis mínimos históricos, né? Refinarias, segundo informações da própria Petrobras, refinarias de conselheiros com quem eu conversei, refinarias do Golfo dos Estados Unidos, que fornecem ao Brasil, por exemplo, já começaram a redirecionar cargas para a Europa. Portanto, você tem uma situação internacional delicada, né? As bombas, segundo esse alerta, esse ofício enviado, formalizando esse alerta ao governo, as bombas podem ficar secas justamente no terceiro trimestre, quando a demanda por diesel aumenta sazonalmente no Brasil e nos Estados Unidos. É a época da maior exportação de grãos, né, pelo Brasil. Então, portanto, uma crise poderia afetar o PIB brasileiro. O que dizem essas pessoas, Megali? Dizem que, como vários países do mundo, o Brasil já deveria estar se debruçando sobre um plano de emergência, né? Como foi com o apagão, por exemplo, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Um plano de economia de diesel, um plano que racionalize o consumo do diesel, um plano para priorizar setores prioritários caso realmente o combustível fique muito escasso no Brasil, né? Por exemplo, para o setor de distribuição de alimentos, para o setor hospitalar, para o setor de saúde, né? E, segundo dizem, não existe nada disso, apesar dos alertas, o governo tem silenciado e nunca mostrou ao país um plano de emergência, um plano de contingência. Paulo Guedes falou sobre isso quando começou a guerra da Ucrânia, Megali, que poderia haver essa escassez, que aí teriam que ser pensadas alternativas. Mas o fato é que na Petrobras, o que eles dizem é o seguinte: o governo cria essa queda de braço com a empresa, cria essa queda de braço a respeito de preços, para depois, então, jogar a culpa na empresa pela eventual escassez. Mas isso não é um problema da Petrobras, isso é um problema do governo. O governo já deveria estar com um plano adiantado e avançado para essa possível e até provável crise que pode ocorrer aqui no país com a falta desse combustível, Megali. Exato, só que quando a gente aponta um negócio tão importante que vai mexer diretamente com a vida de todo mundo, cara, você vai lá e defende o governo preferido dizendo: vocês são comunistas, vocês estão mentindo, imprensa fake news, bibibi, bobobó. Bom, tá aí, tá dado o alerta.